Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Hoje quero mostrar o passo a passo desses lindos vasinhos para plantar suculentas em formato de perus. Quero mostrar duas formas simples e fáceis para você fazer esses lindos vasinhos utilizando balão e garrafa PET. Eles, além de lindos, também são fáceis de fazer. Você poderá fazer vários de uma só vez para decorar a sua casa ou para vender e ganhar um dinheirinho nesse tempo de crise. Primeiro, vou mostrar para vocês como fazer um peruzinho utilizando balão. E depois mostrarei como se faz reutilizando garrafa PET. Enchi o balão, mas não muito cheio, para não correr o risco dele estourar. Coloquei areia num pote de creme para dar peso. Esse pote de creme servirá como suporte. Encaixei o balão na boca do pote de creme. Cortei algumas tiras de tecido quadrado e encharquei na nata de cimento. E aí vou cobrindo todo o balão com essas tiras de tecido. Deixo apenas um furo de drenagem no meio. Depois que secar, estouro o balão e faço uma massa utilizando 2 medidas de cimento e 1 medida de areia fina bem peneirada. Umedeço essa bola e cubro com uma camada dessa massa. Vou colocando massa até essa bola ficar bem redondinha. Vou fazendo cobrinhas de massa e colando, fazendo assim a circunferência da boca do vaso. Para fazer o pescoço, vou utilizar arame grosso. Cortei um pedaço de aproximadamente 30 centímetros. Dobrei ao meio e dobro ao meio suavemente para dar uma leve curvatura. E agora vou envolver com tira de tecido encharcada na nata de cimento para dar volume. Acrescento um pouco mais de massa, encaixo o pescoço na posição e amarro bem firme com uma fita e vou chumbando com essa massa. Amarro bem firme e espalho outra camada de massa para cobrir essa fita. Para fazer a cauda, vou utilizar tela de antena parabólica. Utilizando uma tesoura, corto um pedaço de tela no formato da cauda. Cubro com uma camada de massa, encaixo na posição e vou chumbando com massa. E para ficar bem firme no lugar, vou escorar com um pedaço de tijolo, deixar nessa posição até secar completamente. Se você preferir, poderá substituir a tela de antena parabólica por tela de viveiro, aquela tela fininha que a gente encontra em casa de ração. Outra forma de fazer os peruzinhos é utilizando garrafa PET. Cortei a garrafa e retirei esse copo da parte do fundo. Fiz um furo no meio que é para ser o furo de drenagem e agora vou envolvendo esse copo com tiras de tecido encharcadas na nata de cimento. Vou envolvendo o tecido até ficar parecendo uma bola. Deixo secar a sombra, depois cubro com uma camada de massa. Para fazer o pescoço, você poderá utilizar arame, assim como eu fiz com o primeiro, ou poderá fazer com tela. Vou enrolando a tela e corto do tamanho do pescoço. E agora vou dobrar para fazer uma leve vergadura, para ficar na posição que eu quero que fique o pescoço. Cubro com uma camada de massa, encaixo na posição e vou chumbando com massa. Para fazer a cauda, vou utilizar a tela também.
Cortei um pedaço de tela no formato da cauda, encaixo na posição e vou chumbando com massa. Escoro com um pedaço de tijolo e agora vou cobrir essa tela com uma camada de massa. Você poderá passar a massa antes ou depois de encaixar a cauda no peru. Eu prefiro encaixar a cauda primeiro, porque aí você poderá utilizar as duas mãos para espalhar a massa. Este é o vasinho feito com balão. É bem fácil e dá para fazer também galinhas porta-ovos utilizando essa técnica. Para fazer o bico aberto, faço cobrinhas de massa, achato e encaixo na posição, um por cima e outro por baixo. E agora faço cobrinhas de massa para ser a crista do peru. Coloco um pouco de massa no pescoço do peru e vou apertando com a ponta dos dedos para fazer aquela saliência rugosa da barbela. Vou fazendo cobrinhas de massa e colando, fazendo todo o contorno da cauda do peru. Espalho uma camada de massa sobre toda a cauda e vou alisando com o pincel umedecido. Para fazer os detalhes das penas, faço cobrinhas de massa e vou colando na transversal. Vou esticando a massa para baixo com a ponta dos dedos para dar uma suavizada. Faço assim em várias camadas, na frente e no verso. E para fazer os detalhes das penas, vou cortando com a ponta da espátula, tipo desenhando cada peninha. Faço assim até preencher completamente a cauda do peru. Olha que lindo, ficou bem realista. Se você preferir, poderá colar as penas individuais. Aí você vai fazendo cobrinhas de massa, achatando e colando na posição até preencher completamente a cauda. Acho que é um pouco mais trabalhoso, mas fica bem bonito também. Para fazer as penas compridas das asas, achato um pouco de massa, encaixo na posição e com uma espátula vou riscando os detalhes das penas. Vou fazendo cobrinhas de massa, encaixando nas asas para fazer os detalhes das penas menores e vou riscando com a ponta da espátula, desenhando cada peninha. Faço também as penas no contorno do pescoço do peru e vou riscando com a ponta da espátula, fazendo peninhas por todo o corpo do peru. Olha como ficou rústico. Parece que ele está bem bravo. Eu amei, achei bem bacana. Estes são os peruzinhos feitos com garrafa PET. Ficaram idênticos ao outro feito com balão. E a modelagem é a mesma. Cubro com uma camada de massa e vou fazendo os detalhes das penas com a ponta da espátula, assim como eu fiz com o primeiro. Deixo secar a sombra para que não haja rachaduras. Passo o impermeabilizante e, como de costume, dei 2 demãos de tinta branca para a cor fixar bem. As penas da cauda do peru é marrom escuro com listas pretas e a ponta das penas são brancas. O corpo do peru é preto, as penas da ponta da asa é branco com listas pretas. Com um pincel fino, faço o contorno de cada pena, retiro o excesso de tinta do pincel e vou dando pinceladas de leve, fazendo as listas das penas. Contorno também as penas da cauda e vou fazendo essas listrinhas. A parte de trás do pescoço é azul bem clarinho. Eu acrescento só uma gotinha de pigmento
na tinta para ficar bem clarinho. Aí depois acrescento um pouco de água no vermelho, deixo bem ralo e passo por cima para dar um contraste. Fica tipo um roxo bem clarinho mesmo. Pinto a barbela de vermelho e o bico de amarelo. Pinto os olhos de preto e coloco um pontinho branco para dar brilho. Finalizo com a cera líquida incolor. Ela dá brilho e protege a peça. Viu só como é fácil? E o melhor, você não vai gastar quase nada por isso e poderá fazer vários de uma só vez para vender e ganhar um dinheirinho. O nosso bolso e o meio ambiente agradece. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.